Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, à primeira vista parece super denso, mas ele esconde uma ideia, assim, revolucionária sobre como a gente conhece o mundo. O tema é um conceito central do Jean Piaget, o tal do sujeito epistêmico. E a nossa missão aqui é, traduzir o que esse termo realmente significa, porque não é só uma pessoa, é algo bem mais fundamental. Exato. E o mais interessante é como o texto base que a gente usou usa esse conceito para responder uma crítica, sabe? Uma crítica muito comum que fazem ao Piaget. Qual? A de que ele teria ignorado o fator social no desenvolvimento. A fonte argumenta que essa crítica parte de uma confusão gigante. Um mal-entendido sobre o que ele queria dizer com as palavras sujeito e objeto. Ah, e aí que o jogo vira, né? Porque a gente pensa em objeto e já vem na cabeça, sei lá, uma caneta, um livro, Uma coisa física. isso, algo físico. Mas para o Piaget, segundo o material, o objeto é o mundo inteiro com o qual a gente interage. O mundo inteiro. Outras pessoas, a cultura, a linguagem, a sociedade. Então essa crítica de que ele ignorou o social, talvez não tenha entendido que o social era uma parte central do objeto dele. Precisamente. A análise de hoje vai tentar, assim, colocar os pingos nos is. Mostrar que, nessa visão, o sujeito não existe sem o mundo, sem o social, e o conhecimento é o resultado direto dessa dança constante entre os dois. Certo. Vamos começar pelo começo, porque esses nomes podem assustar um pouco. O texto faz uma distinção bem clara entre o sujeito epistêmico e o que ele chama de sujeito psicológico. Na prática, o que diferencia um do outro? Vamos pensar assim. O sujeito psicológico sou eu, é você, é a pessoa que está nos ouvindo, é o indivíduo de carne e osso, com uma história de vida, com sentimentos, manias, sabe? Medos e alegrias. Aham. É quem se apaixona, fica com raiva, quem tem uma memória afetiva de um cheiro de bolo da avó. É a nossa biografia pessoal. Entendi. É o nosso eu do dia a dia, único, particular. E o epistêmico, então, seria o quê? O epistêmico é o que a gente tem em comum. Não é uma pessoa. É a estrutura por trás da nossa capacidade de conhecer. O texto usa uma expressão mais técnica, tipo as coordenações mais gerais de todo o sistema de ações. Complicado. Mas podemos pensar de um jeito mais simples. Imagina que o sujeito psicológico é o usuário de um computador, com suas preferências, seus arquivos pessoais. O sujeito epistêmico seria o sistema operacional, a lógica fundamental que permite ao usuário fazer qualquer coisa. Boa! A analogia do sistema operacional é ótima. É a nossa capacidade de inferir, de conectar os pontos, de construir significado para além do que os olhos estão vendo. Então esse inferir não é só um palpite, é esse sistema rodando. O texto dá uns exemplos disso, né? Como de olhar para um prédio. Exatamente. Você não vê só uma pilha de tijolos e vidro. Você infere que ali dentro tem vidas, rotinas, trabalho, famílias. A informação aqui é um escritório ou aqui é um lar não está na fachada do prédio. É uma camada de sentido que o nosso sistema operacional cognitivo adiciona. E tem outro exemplo no material que é ainda mais forte, quando a gente observa uma grande desigualdade social. A gente não vê só pessoas com mais e menos dinheiro. Não. A gente infere que a sociedade talvez se organize com base em regras e princípios discriminatórios. Essa conclusão não está escrita em lugar nenhum. É uma construção nossa. É o sujeito epistêmico em plena ação, indo da observação de um fato para a construção de uma teoria sobre como o mundo funciona. E o ponto fascinante, que é o coração da obra de Piaget, é que esse sistema operacional, ele não vem pronto de fábrica, sabe? Não. Não, ele é construído, tijolo por tijolo, a cada interação que a gente tem com o mundo. E essa interação acontece nessa relação entre o sujeito e o tal do objeto. E é aqui que a coisa fica interessante, porque, como a gente falou, o objeto não é só uma coisa física. Nem um pouco. A definição que o texto traz é radical de tão simples.
Objeto é tudo aquilo que não é o sujeito. Tudo que não é o sujeito. É o não sujeito. Isso inclui o mundo físico, sim, mas também as ideias dos outros, as regras sociais, a língua que a gente fala, um conceito matemático, a nona sinfonia de Beethoven, tudo que está fora e com o que podemos interagir. Peraí, não sujeito é uma definição meio esquisita. Então, se eu estou pensando sobre a minha própria ansiedade, a ansiedade vira o objeto, mesmo estando dentro de mim. Isso é bem contraintuitivo. É contraintuitivo, mas é genial. Sim, no momento em que você reflete sobre sua ansiedade, você está objetificando ela, tornando-a um objeto de análise. A sua mente, que é o centro do sujeito, se volta para uma parte de si mesma e a estuda. Essa fronteira é totalmente fluida, e o texto usa uma metáfora ótima para isso. Não são as partículas atômicas que interrogam o cientista, é o cientista que interroga as partículas atômicas. A iniciativa é sempre do sujeito. Uau! Isso muda tudo. Não somos receptores passivos de informação que o mundo joga na gente. Nós é que somos os detetives, os interrogadores, e o mundo é o nosso campo de investigação. E mais do que isso, é como um escultor em um bloco de mármore. Ao martelar a pedra para dar forma a ela, o escultor também fortalece os próprios músculos, aprimora a técnica. Claro. O sujeito, que é o escultor, muda o objeto, a pedra. Mas é a resistência e as características da pedra que mudam e constroem o sujeito. Eles se formam mutuamente. Piaget diz que é exatamente isso que acontece entre a nossa mente e o mundo. Esculpir e ser esculpido ao mesmo tempo. Gostei dessa imagem. Mas se a gente está sempre nesse processo de construção, qual é o motor? Como isso acontece na prática? Não é só sentar e ficar pensando sobre as coisas, imagina? De jeito nenhum. O motor é a ação, e o processo tem dois movimentos que são como o inspirar e o expirar do conhecimento. O texto chama de assimilação e acomodação. A tese central que é citada na fonte é: a inteligência organiza o mundo organizando-se a si própria. Ok. Assimilação e acomodação. Vamos por partes. O que é assimilação? Assimilação é a nossa primeira tentativa de entender algo novo, usando as ferramentas que a gente já tem. É tentar encaixar o mundo nas nossas caixinhas mentais que já existem. Certo. O texto dá aquele exemplo clássico que todo pai ou mãe já viu. A criança aprende a uau para o cachorro da família. De repente, o gato do vizinho, um cavalo na TV, um bicho de pelúcia, tudo vira uau. Sim, é verdade. É hilário, mas é a assimilação em sua forma mais pura. A criança está usando a única ferramenta que ela tem para aquele tipo de coisa. Mas isso soa um pouco como ser teimoso, não? Tentar forçar tudo que é novo a caber no que a gente já sabe. Onde entra a aprendizagem de verdade aí? Ótima pergunta. Entra exatamente quando o mundo resiste. É aí que vem a acomodação. O cavalo não late, o gato faz miau, ou um adulto corrige. Não, filho, isso é um gato. Essa resistência, esse conflito gera um desequilíbrio. A caixinha do uau não dá mais conta. Para entender o mundo, o sujeito é forçado a se modificar. Ele tem que criar uma nova caixinha para o gato e, no processo, a própria caixinha do cachorro fica mais precisa. A acomodação é a gente se transformando para poder entender o mundo melhor. Então, a gente aprende de verdade quando nossas ideias quebram a cara na realidade e somos forçados a reconstruí-las de um jeito melhor. Perfeito, é isso. E essa jornada de quebrar a cara e reconstruir leva a um processo que o texto chama de tomada de consciência. No começo, a gente só age para ter sucesso, não para entender. O exemplo do bebê é ótimo. Ele mama para saciar a fome, ele tem êxito, mas não faz a menor ideia de como ele faz aquilo. É como aprender a dirigir. No começo você só quer que o carro ande sem morrer. Você não pensa na física da embreagem. Exatamente. A tomada de consciência é o caminho do fazer para o compreender. É quando você começa a se perguntar: espera, por que se eu solto a embreagem rápido demais o carro morre? O que está acontecendo ali? Você começa a se apropriar dos mecanismos da sua própria ação. E como essa passagem do fazer para o compreender acontece? O texto fala sobre umas ações de primeiro e segundo grau, certo? Sim.
É uma forma de visualizar esse processo. Ações de primeiro grau são as ações práticas, o fazer. Dirigir o carro no automático, cozinhar uma receita que você já sabe de cor. O objetivo é o sucesso. Entendi. As ações de segundo grau são ações de reflexão sobre as de primeiro grau. O objetivo é a compreensão. É quando você para e pensa: qual é o princípio por trás dessa receita? Como a mecânica do carro funciona? E a fonte diz que a fala é um exemplo perfeito de ação de segundo grau. Por quê? Porque quando você tenta explicar algo para alguém, ou até para si mesmo em voz alta, você é forçado a organizar o seu pensamento. Você está agindo sobre o que você já pensou ou fez. A fala estrutura a experiência, transforma a ação confusa num conceito claro. Ela constrói conhecimento. Mas nem toda fala faz isso, né? Definitivamente não. E esse é um alerta crucial no texto. Existem o que o autor chama de formas de cassação da palavra. Pensa num discurso de um político que fala muito e não diz nada. Ou numa aula em que o professor só exige que os alunos decorem e repitam. Não sei. Nesses casos, a fala não liberta, ela aprisiona. Em vez de construir pensamento, ela o bloqueia. É o que o autor chama de amordaçar a palavra. Tudo isso parece muito focado na mente, na cognição. Mas a gente não é só um cérebro flutuando por aí, né? O texto nos lembra que esse sujeito todo tem um corpo, uma base material. Com certeza, a fonte usa uma distinção didática, como se fôssemos feitos de 3 camadas interligadas, para explicar isso. A base de tudo é o sujeito biológico. É nossa herança genética, nosso sistema nervoso, nosso corpo. É a condição de possibilidade para todo o resto. Certo. E o ponto-chave que o texto ressalta é que o sistema nervoso humano é um sistema aberto. Não somos como uma abelha que já nasce com todo o seu programa instalado. Essa abertura é a porta de entrada para a aprendizagem. E sobre essa base biológica, cresce a segunda camada, que é o sujeito psicológico. Que é o nosso mundo interior. As emoções, os desejos, as paixões, a nossa personalidade. É o sujeito que ama e odeia, que sonha e se frustra. E, finalmente, o sujeito epistêmico, o nosso sistema operacional, que emerge dessas outras 2 camadas. Exato. E o mais importante, e que a fonte repete várias vezes, não dá para separar essas camadas, são uma coisa só. Quando você vê uma pessoa trabalhando, conversando ou dando um abraço, você está vendo as 3 instâncias agindo como uma unidade inseparável. O sujeito que pensa é o mesmo que sente e que tem um corpo. Não existe cognição no vácuo. Certo. Acho que o quebra-cabeça está se montando. Se a gente fosse resumir em algumas ideias centrais, que tipo bagunçam o que a gente achava que sabia, quais seriam? Eu diria que a primeira é: não existe um eu fixo e pronto. O sujeito, nossa capacidade de conhecer e de ser, está em constante construção. Somos um projeto em andamento. A segunda, que se conecta com essa, é que conhecer não é tirar uma foto da realidade. É um processo ativo de esculpir o mundo e ser esculpido por ele. Nós construímos nossa compreensão e, nesse processo, construímos a nós mesmos. E a terceira é que essa construção acontece através da ação e, principalmente, da reflexão sobre a ação. É o ciclo de tentar, errar, pensar sobre o erro e tentar de novo de um jeito mais inteligente. É o caminho do fazer para o compreender. E se a gente leva tudo isso a sério, as implicações para a educação são gigantescas. E enormes. Se o conhecimento é construído pela ação e reflexão do aprendiz, então aquele modelo de ensino que se baseia em cuspir informação para o aluno decorar simplesmente não funciona. Vai contra a natureza de como aprendemos. Claro. O papel do professor deixa de ser o de um transmissor para ser o de um provocador, um arquiteto de desafios que estimulem o aluno a construir o próprio saber. A fonte termina com uma citação do Piaget, que é um soco no estômago de tão forte. Nada é mais útil para formar os homens do que ensinar a conhecer as leis dessa formação. É uma ideia radical. Significa que mais importante do que ensinar história ou matemática é ensinar o aluno a entender como ele aprende. É dar a ele o manual do seu próprio sistema operacional. Isso sim forma a gente autônoma
crítica e capaz de aprender qualquer coisa pelo resto da vida. E para fechar, o texto deixa uma frase no ar que é quase vertiginosa. Não se conhecem limites para o desenvolvimento do sujeito. Se a nossa capacidade de conhecer não é fixada pela biologia, nem totalmente determinada pelo meio, mas sim construída continuamente, isso muda tudo sobre o que pensamos ser o potencial humano. Exatamente. E a pergunta que fica para quem nos ouve, então, não é uma pergunta teórica, é prática. Se esse potencial, em tese, ilimitado e depende da ação e da reflexão, como podemos, no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nas escolas, criar mais espaços para isso? Como podemos nos permitir e permitir aos outros mais momentos de tentativa, de erro honesto e de reflexão genuína, para de fato explorar esse potencial que, segundo essa visão, não tem fim?